Queridos irmãos, vamos agora entender o que é que Zacarias estava fazendo no templo, não é? E a gente aproveita, pode vir, a gente aproveita e explica também o porquê que nós usamos o incenso na Santa Missa. Todas as vezes que nós usamos o incenso, que é o perfume, o que acontece quando o incenso é queimado, quando o perfume é queimado? Para onde vai a fumaça? Qual a direção que a fumaça do incenso vai? Sempre a fumaça vai para o alto. O incenso, ele representa duas coisas importantes na liturgia. Primeiro, a direção que as nossas orações também vão. Assim como essa fumaça sempre vai em direção ao céu, nossas orações também sempre vão em direção ao céu. E a outra coisa também, o incenso, o perfume, só é oferecido para Deus. Somente um Deus é digno de receber a fumaça, o perfume do incenso, porque quando chega esse perfume nas narinas de Deus, quando chega esse aroma nas narinas de Deus, Deus abre então o seu coração, Deus abre as portas das graças e derrama sobre nós. Então a gente oferece um doce aroma e Ele nos oferece as graças e bênçãos. Por isso que a gente na missa sempre circunda com incenso aquilo que é tocado por Deus. Nós usamos o incenso no altar, nós usamos o incenso na cruz, nós usamos o incenso nas imagens sagradas, no sacerdote e na igreja. Tudo que é tocado por Deus, para que a nossa oração suba e para que as bênçãos que nós esperamos desçam sobre nós. Era só isso, viu? Podem voltar. Vamos deixar para o final, ou serei tudo, ou então nas asas do Senhor, tá bom? Queridos irmãos, vocês estão estranhando, né? Porque hoje é o 12º domingo do tempo comum. Mas a igreja, ela tem nas suas solenidades um grau de importância que nos obriga a celebrar uma coisa chamada vésperas. Vésperas vem da palavra de uma estrela. Qual é a estrela? Vésperas. Está no nome já. A estrela Vésper. É a estrela que é vista quando vai entardecendo. Essa estrela é que marca a separação do dia e da noite. Quando essa estrela aparece, é Deus dizendo que já estamos no dia seguinte. Como o dia foi começado pela noite e não pela luz, quando começa a anoitecer, não é a noite, para nós não é a noite mais de domingo, já é a noite da segunda-feira. E amanhã, na segunda-feira, nós vamos celebrar São João Batista, a sua natividade. Nós só celebramos 3 nascimentos, porque na igreja nós costumamos celebrar o dia da morte, porque é o dia que nós nascemos para Deus. Os santos nós celebramos o dia da morte, mas há 3 figuras, há 3 vultos na igreja que nós celebramos a morte e o nascimento. São João Batista, que nós celebramos a morte no mês de setembro, é? Agora me fugiu, mas enfim, é no outro mais para frente. E é o martírio. E agora nós celebramos a sua natividade. Nossa Senhora, que nós celebramos o nascimento, a natividade de Maria, e depois vamos celebrar a sua passagem para o céu, sua assunção, dia 15 de agosto, que é inclusive nossa padroeira. E Jesus, nós celebramos o Natal e celebramos a Páscoa. Hoje nós estamos já celebrando o dia 24, que é a solenidade da natividade de São João Batista. E por que nós precisamos celebrar São João Batista? É a palavra de Deus que vai esclarecer. Nós na igreja lemos a Bíblia porque é a Bíblia que ilumina. Nossa palavra humana não tem poder de iluminar. Ela tem poder, quando é muito boa, de esclarecer, de trazer um pouco de compreensão. Mas a única palavra que revela é a palavra de Deus. E o Senhor nos revelou na primeira leitura uma verdade que nós esquecemos. Por que Deus manda filhos para a terra? Porque vocês sabem que os filhos não são de vocês. Deus deu a vocês, Deus emprestou a vocês, mas é para que vocês cuidassem deles. Mas os filhos não são do pai e da mãe. Os filhos são primeiro de Deus. Como é que o senhor sabe disso, padre? Foi eu e minha mulher que fizemos. Vocês fizeram a dimensão humana, a dimensão carnal, a dimensão existencial, concreta. Mas a essência da pessoa, essa foi criada por Deus desde a eternidade.
Por isso que nós somos, na verdade, uma parceria entre a nossa família, entre o nosso pai e nossa mãe e Deus. Foi Deus que, na verdade, que nos criou. E a leitura que nós ouvimos vai nos falar sobre vocação. Por que que Deus nos deu um corpo? Por que que Deus nos trouxe para esta terra? Por que que nós temos duas dimensões distintas? Uma dimensão que eu chamo de sarx, que é a nossa existência concreta, e uma dimensão espiritual. Nós temos isto por quê? Porque o ser humano, ele vem de Deus para realizar uma missão na terra. Cada um de nós veio à terra para realizar uma missão. Cada um de nós tem uma tarefa divina para realizar na terra. E aí você pode perguntar: padre, mas eu sou livre, eu vou fazer o que eu quiser. Saia dessa. Isso aí é uma ideologia que vem de Nietzsche e que vem também de Aleister Crowley, que são dois satanistas. Saiam disso. Sabe qual é a maior liberdade que nós podemos ter na terra? É de descobrir por que que nós viemos para cá. É de descobrir por que que nós respiramos. Por que que nós descemos lá de junto de Deus para ficar aqui. Essa é a maior liberdade. Deus me fez, e é através dessa revelação do que Ele espera de mim, que eu vou ser totalmente livre. É através da descoberta da minha vocação, do meu chamado para este mundo, que eu vou ser completamente livre. Por isso que na leitura, nosso Senhor diz para ele, para o profeta: não diga para mim que você é muito jovem, porque em você, aqui eu estou claro, não é? Fazendo a interpretação, a hermenêutica, nosso Senhor está dizendo para o profeta: desde que você nasceu, você já tem a minha essência. Desde que você nasceu, você já tem uma porção do meu Espírito. E isso, é claro, pode ser estendido a toda a igreja, porque todos nós que fomos batizados também recebemos esse carisma de vir ao mundo para auxiliar os planos de Deus. Por isso Deus diz: mesmo jovem, mesmo ainda novo, você já tem em você, você já tem na sua alma a minha palavra. Cada um de nós precisa tomar consciência disso, senão sua vida não vai para frente. Você vai ficar sempre andando em círculos, voltando para o mesmo lugar, porque você não descobriu por que você está aqui. Nosso Senhor então já começa dizendo: eu envio à terra aqueles que eu quero para fazer a minha obra acontecer, para fazer a obra de salvação acontecer sobre a terra. E avançando nessa teologia, nós vamos chegar no momento do Evangelho, e esse Evangelho que nós lemos é um Evangelho maravilhoso. 29 de agosto, martírio de São João. Errei por um mês. Nós temos aqui, meus irmãos, no Evangelho de São Lucas, um grande cenário do que acontece, às vezes, na nossa vida espiritual. Por isso que a palavra do Senhor, ela sempre trabalha em duas frequências. Ela vai falando para o povo e vai falando para mim pessoalmente. Nosso Senhor, hoje no Evangelho de São Lucas, nos fala sobre o esvaziamento, sobre o esfriamento, sobre a mornidão, sobre a tibieza, sobre a falta de fé. Ele nos fala hoje sobre o grande problema que aconteceu com Zacarias e Isabel, que é não crer nas promessas, não gerar vida espiritual, não gerar dentro de si a graça de Deus. O que aconteceu no Antigo Testamento? O Antigo Testamento encerra com o profeta Zacarias. Não é o mesmo Zacarias, pai de João, é o profeta Zacarias. O nome Zacarias significa aquele que é lembrado por Deus. Vem da palavra zicar, zicarion, que significa aquele que recorda. Então Zacarias quer dizer aquele que não é esquecido por Deus, aquele que é lembrado por Deus. E quando Zacarias profetiza, as suas últimas profecias são: o céu vai se fechar, mas quando chegar o tempo da salvação, quando chegar o tempo do Messias, quando chegar o tempo do Salvador que Deus vai mandar para nós, o céu vai se abrir de novo. E vai vir um profeta tão poderoso quanto foi Elias. Essa é a profecia que aparece no Antigo Testamento. Nós vamos agora começar a exegese do Evangelho. O que aparece no Evangelho? Primeiro, São Lucas diz:
nos dias de Herodes, rei da Judéia. Padre, por que eles colocam Herodes, que era um grande bandido? Por que colocam Herodes aí? Sabe por quê? Porque vocês não estão ouvindo aquelas histórias, era uma vez. Vocês não estão ouvindo aqui história de Sócrates. Vocês não estão ouvindo aqui história de Confúcio, história de Buda. Vocês estão ouvindo aqui algo que aconteceu. As pessoas querem porque querem apagar a historicidade de Jesus, mas isto é impossível, porque Jesus existiu. Jesus pisou esta terra. As pessoas querem dizer, será que Jesus existiu? Existiu, minha gente. Até Flávio Josefo, que nem era católico, que nem era cristão, fala sobre ele, na história dos judeus. Então a gente precisa compreender, quando Lucas escreve assim, era o período do rei Herodes, ele está dando para nós um limite de data, ele está nos contextualizando para dizer, essa história é verdadeira, essa história é um acontecimento, não é história com E, é história com H, então isto aconteceu, para que nós não duvidemos, porque foi o que aconteceu com Zacarias e Isabel, eles duvidaram, e vocês sabem que a dúvida é sempre paralisante. Uma pessoa que está em dúvida não vai para frente. Se você e sua esposa não entrarem em acordo, não tomarem uma decisão sobre a cor da parede da casa, a casa não vai ser pintada. Acabou. Por isso que nós precisamos entender quando se diz aqui, era o tempo do rei Herodes, é para dizer, estava acontecendo algo de verdade. E nosso Senhor continua, vivia ali um sacerdote chamado Zacarias. Quem era esse Zacarias? Zacarias era um homem do grupo de Abia. Esse grupo era o 8º grupo dos sacerdotes instituídos para o templo. Eram 24 grupos. Ele é o 8º grupo. Padre, por que isso é importante? Por que ele disse que era do grupo de Abia? Duas coisas. Primeiro, porque a palavra Abia significa filho do Pai, ou filho de Deus. Ab e Ar, não é? Vem da mesma origem da palavra Abá, que significa o filho de Deus, o filho. Então, olhem o nome, aquele que não é esquecido por Deus, aquele que é filho de Deus. Zacarias tinha um ofício muito importante. Sabe o que é que Zacarias fazia? Ele ia uma vez por ano. Essa honra só era dada uma vez por ano. Uma vez por ano ele pegava o incenso, entrava no lugar chamado Santo dos Santos e ali ele ia colocar incenso diante do tabernáculo. No lugar mais importante, ele ia derramar incenso. Para quê? Para que as orações dos fiéis subissem, para que Deus se agradasse com o aroma, com o doce aroma. E isso era tão forte, era algo tão sublime, que eles amarravam uma corda na cintura da pessoa e colocavam como que uns sinozinhos, uns pequenos chocalhozinhos de bronze. Para quê? Porque a pessoa podia morrer ali diante de Deus. Era tanto o poder de Deus que a pessoa podia morrer. Então, enquanto eles ouvissem os chocalhinhos se mexendo, eles sabiam que o sacerdote estava vivo. Na hora que eles não ouviam mais nada, eles faziam o quê? Puxavam a corda. Zacarias foi para este lugar, Zacarias foi para este momento, e na hora que ele ofereceu o incenso, na hora que ele pôs o incenso lá diante do braseiro, naquela hora, um anjo apareceu. Por que o anjo apareceu? Para dizer, suas orações estão sendo ouvidas. O que você está fazendo está chegando ao céu. O céu se abriu de novo. O céu que estava fechado começou a se abrir. É tempo de esperança, Zacarias. Deus lembrou de ti, Deus é teu Pai. E Ele está me mandando, eu que sou o anjo dEle, que assisto diante dEle. Eu estou aqui porque você está sendo ouvido. E o anjo veio exatamente dar um grande presente. Qual era o presente? Ele e sua mulher já eram de idade avançada e não tiveram a graça de gerar filhos. E qual é a grande bênção de um casamento? Concretizar o amor do casal através dos filhos e perpetuar a família através dos filhos.
Um filho, quando um judeu tinha um filho, ele dizia para Deus: eu pude gerar vida. Hoje as pessoas, quando têm filho, começam a chorar de desespero. Não sei que negócio é esse. Ai, pai, é porque é muito caro. Sim. E a culpa é do menino que vai nascer? É ele que estabelece as regras do mundo econômico? Coitado da criança. Então, Zacarias tinha essa tristeza. Ele não se sentia lembrado por Deus. Ele não se sentia auxiliado pelo Pai do céu. Porque ele não tinha gerado vida com a sua esposa. E qual o nome da esposa dele? Elizabeth, né? Isabel, Elizabeth, que significa, na língua de Jesus, Ashrei, aquela que passa à frente. E era tudo que Isabel não era. Isabel era esquecida, porque ela não pôde gerar vida. Ela que era para ser a árvore da casa, ela que era para ser uma árvore cheia de frutos de vida, ela não estava gerando vida. E parece, pelo Evangelho de Lucas, que eles já estavam conformados com isso. Parece que eles já estavam conformados e viviam como se a vida deles fosse apenas uma questão de tempo para morrer. E é aqui que eu quero fazer o gap e o gancho com a nossa vida. Tem muita gente que também está vivendo a vida apenas esperando o dia de morrer. Que tristeza. Tem muita gente que acha que não vai ter mais renovação na sua vida. Tem muita gente que acha que já é um galho seco, que é uma árvore morta, assim como Zacarias e Isabel. Quem gera vida em nós é Deus. A natureza não gera vida sozinha. O homem e a mulher não geram vida sozinhos. Eles geram vidas porque Deus permite. Eles geram vida. A natureza e nós geramos vida, não só através do ato sexual, mas através de toda a nossa existência, porque Deus permite. Você veio ao mundo para gerar vida. Onde você estiver, é para você fazer florescer onde você está, é para você fazer aquele lugar ser um lugar frondoso, um jardim bonito. Você não pode chegar para acabar com tudo. E você começa a fazer isso quando você sente, quando você vive, achando que não vai mais acontecer nada na sua vida. Nós temos estações. Assim como o mundo, nós temos tempo de nascer e tempo de morrer. E não falo aqui do nascimento ou da morte, falo do dia a dia. Nós estamos sempre recomeçando, renascendo. Elizabeth e seu esposo Zacarias não acreditavam mais numa renovação. Eles não achavam mais que Deus iria agir na vida deles. Eles não acreditavam mais nas promessas de Deus, e é o que acontece conosco. A nossa geração é uma geração que duvida de Deus. A nossa geração, inclusive na igreja, é uma geração que tem uma fé muito complicada, porque nós temos a certeza de que Deus existe, mas nós às vezes ficamos indiferentes a Ele. Nós deixamos de acreditar. Nós deixamos de viver as suas promessas. Como é que o senhor sabe disso? O senhor estava lá, o evangelho está aqui para isso. O que aconteceu quando o anjo apareceu para ele e disse: Zacarias, volte para casa, sua esposa vai ser mãe. Qual é a palavra que Zacarias diz? Eu não acredito. Como que um homem diante do Santo dos Santos, como que um homem diante do altar do incenso, como que um homem diante de um anjo de Deus, que diz para ele, você vai ser pai, e a palavra dele é, eu não acredito. Eu estou insistindo nisso, sabe por quê? Porque é isto que acontece conosco também. Pode acontecer que nós comecemos a ficar muito familiarizados com as coisas de Deus e deixemos de acreditar nas coisas do Senhor. Isso o Senhor me revelou ao meu coração desde a primeira vez. Eu já sou padre há 12 anos, mas já preguei esse texto bem antes. E quando eu fiz a primeira exegese sobre esse texto, foi o que o Senhor colocou bem ali no meu coração, dizendo:
nunca você pode tratar as minhas coisas como se fossem coisas cotidianas, convencionais. Deus é sempre extraordinário, Deus é sempre sobrenatural. Hoje, agora, aqui é a quinta missa, mas para mim é a mesma alegria como se fosse a primeira, porque eu estou diante do anjo do Senhor, eu estou diante do altar do Senhor, e eu estou oferecendo não apenas o incenso, mas o sacrifício de toda a Igreja Católica. E eu peço a vocês todos, meus irmãos de igreja, não tratem as coisas de Deus como coisas quaisquer. Não deixem que o cotidiano, a repetição, faça com que você perca a noção do sagrado. Porque é isto que o mundo está vivendo. No mundo, nada mais é sagrado. Por isso que as pessoas se matam, se rasgam, se esfaqueiam, se espatifam. Na igreja não vai ser assim. Nós não vamos esquecer a noção daquilo que é sagrado. Zacarias esqueceu que a sua mulher era sagrada. Zacarias esqueceu que ele servia a um Deus verdadeiro. Zacarias esqueceu que ele estava ali porque Deus existe. Ele perdeu a noção do sagrado. Isso é muito triste. E isso pode acontecer conosco, porque o ser humano tem um processo que é meio estranho. A gente aprende, admira, né? Admira, aprende, assimila e depois automatiza. Não façam isso com as coisas de Deus, especialmente quem está a serviço dele. Especialmente quem lida com as coisas sagradas. E não somos só nós aqui do altar, não. Você deve olhar para o seu filho e ver nele a presença do sagrado. Você deve olhar para a sua esposa e ver nela, toda assanhada, toda cheia de remela, a presença do sagrado. Ou elas acordam todas maquiadas já, não acredito nisso não. Você deve olhar para ela e ver a presença de Deus. Senão, o que é que vai acontecer? Você vai ver Deus e você não vai conseguir enxergar. Zacarias estava tão habituado no mau sentido. Ele estava tão mecanicizado no seu serviço a Deus, que ele não conseguia. Ele olhou o anjo e disse: eu não acredito em você. Eu acho isso é muito forte, o que Lucas está escrevendo. Sabe por quê? Porque um anjo só, seria suficiente para acabar com a terra inteira. Tamanho o poder de um anjo. Então um anjo apareceu para ele, e ele disse: olha, você está mentindo, como é que pode? Porque dizer não acredito é você falsear a mensagem. E naquela hora, Deus na sua misericórdia, disse através do anjo: por causa do que você disse, você vai ficar sem falar. Ai, padre, como é que isso é misericórdia? Vai ficar sem falar para não pecar mais. Porque se ele continuasse falando, ia aumentar o pecado dele. Então você vai ficar mudo para que você possa ver. Porque a sua boca, que era para dizer bendito seja Hashem, bendito seja Deus, não foi capaz de dizer isso. A sua boca, que era para dizer eu glorifico a esse Deus, que mesmo na minha velhice, caindo meus pedaços, vai me fazer pai, era para ele ter dito isso. Então o anjo diz: vá para casa em silêncio, você vai perder uma das capacidades que você tem como sacerdote da casa, que é a de proferir a palavra de Deus. Por que eu digo que o homem é o sacerdote da casa? Porque as mãos do homem são as mãos que elevam o incenso, as orações, e a boca do homem é a boca que fala a palavra de Deus. Todos os homens que estão aqui, todos nós homens devemos ter uma boca que tenha a palavra de Deus. Não é para a gente falar besteira, imoralidade, palavrão, bobagem, maldição, não. O homem tem o poder de proferir a palavra de Deus, o sopro de Deus que ele deu a mim, quando me beijou, quando me criou. Esse sopro eu tenho que dar para minha família. Zacarias não fez isso. E aquele momento, meus irmãos, era tão importante para Deus, porque Deus tinha esperado 700 anos, desde a profecia de Isaías, de que iria mandar o Hamashiach, o Messias,
até o momento em que vem Elias, que é João, e depois de 3 meses vem Jesus Cristo, foram 700 anos. Então imaginem a ansiedade de Deus, e na hora que Deus diz, é contigo, Zacarias, o que é que o homem vai dizer? Eu não acredito em você. É uma decepção. Por isso que eu falei, que isso pode acontecer conosco. Nós podemos esvaziar a nossa vida espiritual e viver como máquinas. Por que que as pessoas estão aí a todo instante arrancando a própria vida? Porque elas se tornaram objetos de si mesmas. Nós estamos perdendo a nossa humanidade, e um ser humano não pode devolver a humanidade para o outro, isso é mentira. Um ser humano pode reconhecer a humanidade, mas só quem pode devolver a minha humanidade é Deus. Lembram o que é que diz o Rabino Rashi? Nós somos feitos como moedas de Deus. Quando uma nota está muito rasgada, está muito estragada, para onde é que ela volta? Para a casa da moeda. E lá na casa da moeda vão fazer o quê? Vão cunhar de novo. Deus estava cunhando de novo Zacarias. Zacarias, eu não esqueci de ti, teu nome. Zacarias, eu sou teu pai, teu grupo sacerdotal. Zacarias, sacerdócio é para gerar vida, porque o sacerdote é aquele que oferece a vítima para receber a vida. O sacerdote é aquele que oferece a vítima para gerar vida espiritual. Na hora que Deus disse, Zacarias, começou, ele diz, eu não acredito. Essa palavra quase corta a corrente da graça que estava chegando na vida dele. Porque falta de fé me faz perder as graças que Deus tem para mim. É muito pior do que o pecado. Porque o pecado, a gente dá uma escorregada, dá até uma queda ali, mas a gente se levanta. Agora, a frieza espiritual, Deus aparece para você e você não percebe, porque seus sentidos espirituais estão ofuscados. A tristeza, os dias de decepção entristeceram tanto Zacarias que ele não achava mais que fosse gerar vida. Padre, mas ele era velho. E Abraão tinha quantos anos? 99. Então quem tem aí seus 70, ano que vem na maternidade. Deus tem poder ou não tem? E vocês querem ou não querem? Está vendo onde é que está o problema? Vocês estão iguais a Zacarias, não querem mais gerar vida, não é? Queridos filhos, é isso que o Senhor vai falar primeiro para Zacarias. E ele então, depois que tem essa revelação, o evangelho vai terminar dizendo: todos estavam esperando, rezando do lado de fora. Por quê? Porque achavam que ele já tinha morrido, era velho, não é? Estava demorando, não estava mais se mexendo, não tinha mais barulho de sino. Versículo 10, toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar, o lado da misericórdia, o lado do amor. É Deus dizendo, eu sou teu pai, eu estou contigo. O anjo disse, não tenhas medo, porque Deus ouviu tua súplica, o incenso subiu. Tua esposa, que era a última, agora vai ser a primeira. O nome dela vai se cumprir. Ela será, de fato, a Shirei, aquela que vai à frente. E o menino, que por tradição devia se chamar Bar Zacarias, ou Ben Zacarias, filho de Zacarias, não vai ter esse nome. Qual será o nome dado por Deus? Ioaná, João, que significa Deus faz graça. Deus é gracioso. A ação de Deus, o nome Ioaná tem 2 significados. O primeiro é, Deus age com graça. Quando Deus age, Ele derrama graça. E o outro significado é, Deus é misericordioso. Eu prefiro o primeiro, então vou explicar o primeiro. Por que Ele não vai se chamar Zacarias como pai? Porque Deus está fazendo uma obra nova. Eu dizia que ele era de qual grupo sacerdotal? Qual é o número do grupo dele?
O que é que o número 8 representa? Representa um novo começo. O que é que Deus está dizendo hoje para a sua igreja? Eu quero realizar um novo começo na sua vida. O que é que você precisa fazer? O que é que eu preciso fazer para que eu recomece? Acreditar. Confiar. Por que nós sofremos tanto? Nós sofremos mais de 80% dos casos de nossos sofrimentos é porque nós antecipamos coisas que não aconteceram. Se você for olhar, nós sofremos mais por coisas que não aconteceram. Padre, pode acontecer que eu bata o carro? Pode. E pode ser que você não bata. Padre, pode ser que eu morra? Pode. E pode ser que você não morra. Nós às vezes sofremos igual Zacarias. Padre, e Isabel também era assim? Era. E a prova está no evangelho de amanhã. Quando Isabel engravida, ela não sai de casa. Ela não se alegra. Ela não celebra a gravidez. Por quê? Porque ela tinha ainda 2 medos. Quais eram os medos que ela tinha? Que são medos que eu vejo em muitas mulheres, inclusive jovens, no meio de nós. Primeiro medo que ela tinha: a gravidez não vai para frente. Inclusive vou dar uma dica para vocês, muito importante. Mulheres que engravidarem, conte apenas para o pai da criança e só. Passem 3 meses em silêncio. Padre, eu não me aguento. Vai ter que aguentar. E por que isso? Porque quando alguma maldição é lançada sobre nós e não pega em nós, vai atingir os mais frágeis da nossa família. E quem é o mais frágil de nossa família? Uma criança que está sendo gestada. Então, engravidou, demorou para engravidar, está ali 3 meses em silêncio. E depois de 3 meses, pode falar. Porque a criança já tem uma ligação espiritual com a mãe. A criança já tem a proteção espiritual que a mãe vai dar para ela e que o pai vai dar para ela. Aí já pode anunciar. Esse era o primeiro medo de Isabel. Qual era? Eu estou grávida, ok, mas a gravidez não vai até o fim. E o outro medo que ela tinha, qual era? Eu vou dar à luz, eu vou dar João à luz, mas eu não vou poder vê-lo crescer. Esses eram os medos de Isabel, assim como seu esposo. Por isso, meus irmãos, um e o outro relembram para nós o que nós não podemos ter. Zacarias representa a frieza diante das obras de Deus. É Deus agindo e eu sem acreditar. E por que eu tenho que acreditar, Padre? Porque quando eu acredito, eu tomo parte da promessa. Quando eu acredito, eu me aproprio da promessa. Eu não esqueço mais uma vez, estou com tempo? Estou, com 3 minutos. Eu não esqueço mais uma vez, atendi uma pessoa que disse: Padre, eu tenho uma casa maravilhosa, mas eu não consigo me alegrar quando eu entro na minha casa. E aí, na oração, o Senhor colocou muito forte a revelação. Ela tinha sofrido tanto, porque nunca teve casa para a família dela, que ela entrou nessa casa que era dela, mas ela não se sentia dona da casa. Ela não achava que a casa era dela, ela não se apropriou da graça, ela não tomou posse da graça. Zacarias não tomou posse da promessa que o anjo fez. Ele estava frio diante daquela graça que estava recebendo. Olha o que o anjo disse: Deus ouviu tua oração. É tudo o que eu quero ouvir na minha vida. O que nós queremos ouvir quando a gente está rezando? Deus ouviu tua oração. Vai acontecer. Nunca diga: eu não acredito. Não vai acontecer. E do outro lado temos Isabel, que representa a tristeza, que representa a falta dessa alegria, porque o dom de Deus traz alegria. Quando Deus age, Ele faz graça, Ioaná, e ela não conseguia se alegrar.
Há pessoas que vêm dizer: Deus, muito obrigado, mas eu continuo triste. Isabel. Vamos terminar agora cantando juntos? Na sua vida, alguma promessa de Deus já se cumpriu? Sim ou não? Então eu preciso alegrar o meu coração. Eu preciso me alegrar. Eu lembro uma palavra do profeta Naum que diz o seguinte: Judá, celebre suas festas. E eu digo isso para vocês: celebrem as festas da vida de vocês. Celebrem as vitórias da vida de vocês. Celebrem as graças. Padre, mas tem um monte de problema. E você acha que nessa terra não vai ter? Sempre você vai estar saindo e entrando em um problema. Por isso agora abaixe sua cabeça junto comigo. Porque abaixar a cabeça é como se eu dissesse: sim, o Senhor está sobre mim. Eu reconheço a tua grandeza, Senhor. O Senhor não esqueceu de mim, assim como Zacarias, cujo nome significa lembrado por Deus. Eu também sou lembrado por Deus. Eu também sou do grupo, do sacerdócio, dos filhos do Pai, de Abia. Eu também sou. E se você tem feito o que Deus pede, se você tem observado a lei de Deus, Lucas tem o cuidado de dizer: Zacarias e Isabel eram justos. Justos significa, eles cumpriam a lei do Senhor e ajudavam os outros a cumprir. Se você tem vivido assim, se você é uma pessoa de igreja, de Deus, mas você está como Zacarias, vazio, frio na fé, é hora de renascer. Lembre daqueles galhos que foram cortados, que ficam pelo caminho. Na primeira chuva, eles brotam. Brote de novo, floresça de novo. Floresça de novo na sua vida. E quando o Senhor disser para você: eu ouvi tua oração, diga: bendito seja o nome do Senhor. Por todas as graças derramadas, bendito seja o nome do Senhor. Vejo tua doce luz a iluminar minhas trevas. Deixo tua face revelar o que em minhas sombras esconderam. Imagens que criei de mim, imagens que criei de mim, dons que me apropriei, dons que me apropriei, fardos que carreguei, fardos que carreguei, somente por amor, somente por amor a mim, por vaidade, Senhor. Vem, vem, ó luz divina, eu me rendo a ti. Se me queres nada, eu serei nada. Se me queres tudo, se me queres tudo, eu serei tudo. Confio cegamente em ti, pois tu tens o melhor pra mim. Eu te oferto minha vida, os meus desejos mais profundos. Quero fazer tua vontade,
pois ela é o meu céu, pois ela é o meu céu. Alegre-se, Israel, no Senhor. Você que tem feito a vontade de Deus, alegre-se. Você que tem cumprido sua vocação, alegre-se. Lembre do que diz Santa Teresinha: quanto mais perseguição, mais sinal de que a obra é de Deus. Se sua família é perseguida, bendito seja o nome do Senhor, sinal que é de Deus. Se nosso ministério tem sido perseguido, bendito seja Deus, sinal de que é de Deus. Alegre-se, Israel. Se você tem sido perseguido, alegre-se. Você está sendo como um grão de incenso dentro da brasa, perfumando. Perfume sua família. Padre, mas eles nem reconhecem. Um dia reconhecerão, um dia vão lembrar, um dia vão olhar para você. Não se preocupe. Celebre, viva. Sua vida deve ser uma celebração. Nossa vida, nossa família, seu casamento deve ser uma celebração, uma festa. Celebre. Você que veio hoje com um semblante pesado, triste, cansado, depressivo, comece a celebrar. Deixe que os brotos comecem a nascer na sua vida. Deixe o novo de Deus nascer. Sua vida não acabou. Por que a gente quer decretar tanto o fim da nossa vida? Como Zacarias fez. Não vou ser pai nunca. Deus já fez esse milagre, Zacarias. Deus já tinha feito Abraão. Elizabeth, Isabel, por que você não acreditou se Deus já tinha feito esse milagre na vida de Ana, mãe de Samuel? Abra a sua vida para os milagres de Deus. Se abra para os milagres de Deus. Se abra para os milagres. Diga para Deus: Senhor, mande o que o Senhor quiser para a minha vida. Vem, ó luz divina, eu me rendo a ti. Se me queres nada, eu serei nada. Se me queres tudo, eu serei tudo. Confio cegamente em ti. Cegamente, inteiramente em ti. Tu tens o melhor pra mim. Eu te oferto como incenso os meus desejos, os meus sonhos. Quero fazer tua vontade. Quero fazer tua vontade. Pois ela é o meu céu. Pois ela é o meu céu. Vamos ficar em pé. E se você veio com a sua família, agradece ao Senhor por cada milagre da sua casa. Agradece ao Senhor por cada filho. Agradece ao Senhor pela esposa que Ele te deu. Agradece ao Senhor pelo esposo que Ele te deu. Celebra as tuas festas. Olha para a tua família com alegria. Não olha para eles com peso. Não olha para eles como se eles fossem um problema. Celebre a sua casa. Todos juntos em pé. Se me queres nada, se me queres nada, eu serei nada. Se me queres tudo, se me queres tudo, eu serei tudo. Confio cegamente em ti, pois tu tens o melhor pra mim. Te oferto por inteiro os meus desejos mais
meus sonhos. Quero fazer tua vontade, pois ela é o meu céu. Quero fazer tua vontade. Quero fazer tua vontade, pois ela é o meu céu. Senhor Jesus Cristo, a nossa vida é um grande diálogo contigo. Nós estamos sempre conversando, Senhor. E foi o Senhor que iniciou esse diálogo. É o Senhor que sempre inicia todas as coisas. E eu preciso responder e corresponder. Porém, Senhor Jesus, na minha fraqueza, eu não consigo responder e nem corresponder. Às vezes, Senhor, sou como Zacarias. Posso não dizer, não acredito, mas interiormente desconfio, duvido, paraliso. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui aos teus pés. Nós cremos que o Senhor tem um plano de salvação na nossa vida. E nenhum de nós, Senhor, ficará enganado por acreditar. Tira de nós, Senhor, todo o cansaço. Tira de nós, Senhor, todos os resquícios da nossa vida. Todas as reminiscências de coisas já vividas, que estão nos paralisando, que estão tirando de nós, Senhor, a capacidade de celebrar, de viver. Dai-nos, Senhor, contentamento. Consola o nosso coração, Senhor. Queremos ir ao teu encontro, Senhor. Como Zacarias foi ao teu encontro. Como Nossa Senhora foi ao encontro de João. Eu quero ir ao teu encontro, Jesus. E te encontrando, Senhor, encontrar a mim mesmo. Faz, Senhor, brotar vida nova dentro de mim. Aquilo que é morto, aquilo que foi pisado pelos homens, aquilo que foi calcado nos pés dos outros. Faz dali, Jesus, brotar vida nova. Profetize sobre sua vida isso. Quantas vezes, Senhor, decretaram nosso fim? Quantas vezes, no furor da ira, sentenciaram a nossa história? Mas nós vamos prosseguir. Sei que os que confiam no Senhor revigoram todo dia, suas forças se renovam. Posso até cair, ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem na tua direção, fadigar. ao teu encontro, vou com asas
confio no Senhor que me dá força, pois confio no Senhor e me dá forças para ser um vencedor. Nas asas do Senhor vou voar, vou voar, voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor. Cante, igreja, É o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fadigar. Vou com asas, como águia. diga a razão. Pois confio no Senhor. Vou com asas como águia, Pois confio no Senhor. Oremos, irmãos.